Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 15. Vamos ouvir a leitura. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com um dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Que Deus revele a sua palavra dentro dos nossos corações nesta manhã. Parece que as pessoas da época em que o Salmo 15 foi escrito estavam buscando religiosidade sem ter nenhuma preocupação ética com a vida sincera, honesta e íntegra perante Deus. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Para conhecer uma pessoa, temos que olhar além das etiquetas e rótulos. Ver além das etiquetas e rótulos significa ver o conteúdo e a sua procedência. A sociedade é muito preocupada com a aparência dos homens, mas Deus só considera o caráter, aquilo que somos. A religião trata da aparência das pessoas, mas Deus cuida da realidade interior. No caso da religião, cai bem aquele ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. As pessoas se apaixonam pela bela viola e não se dão conta do pão bolorento. Jesus não economizou palavras quando falou dos periféricos da religião. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia
hipocrisia e de iniquidade. Mateus capítulo 23, versos 27 e 28. Mateus 23, versos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A religião se preocupa com a parte exterior e comportamental que se refere à conduta da pessoa. Mesmo que a religião focasse o interior da pessoa, ela não tem poder para remover a sua imundícia interior, nem regenerá-la. Tudo o que a religião consegue é levar a pessoa a parecer, mas não ser. A religião trabalha com a aparência, mas não com a essência. O Salmo 15 estabelece critérios para se identificar a vida que agrada a Deus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Salmo 15, verso 1. O salmista usou as palavras habitar e morar. Tanto habitar como morar é uma ideia internalizada. O tabernáculo era uma figura da habitação de Deus. Era o lugar onde Deus se manifestava temporariamente no Velho Testamento. É onde Ele se manifestava. Este lugar agora é dentro da gente. O tabernáculo de Deus agora é dentro de mim. O lugar onde Deus habita, mora, assiste, manifesta e vive é dentro de nós. O Salmo não está falando de religião ou de alguma coisa que se deve observar por fora. Davi não está falando de nenhuma ida física ao tabernáculo. O tabernáculo é uma figura da habitação de Deus e apontava para Cristo. Davi fala neste salmo da pessoa que está na presença de Deus e a presença de Deus está nela e por isso ela vive na presença de Deus. O enfoque recai na presença real de Deus no nosso interior. Não se trata
de buscar Deus fora de mim, mas em mim. Você não veio aqui buscar Deus, não. Veio? Deus está em nós. É aqui, na catedral do meu coração, do meu espírito, que acontece a grande adoração. A gente se reúne justamente para termos comunhão e para expressarmos ou se expressarmos diante de Deus em um culto coletivo. Cristo veio para ser esta presença pessoal de Deus em mim. Cristo veio em carne, morreu por nós, nos fez morrer com Ele na cruz. Depois disso, Deus ressuscitou pelo seu Espírito o seu Filho, e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. E agora Cristo está em nós. E agora Cristo está em nós. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É disso que Jesus falou em João capítulo 14, verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está falando de uma morada, da morada de Deus em nós. O endereço de Deus. Qual é o endereço de Deus? Eu sou o endereço de Deus, porque Deus mora em mim, em Cristo. Cristo está em mim, vivendo a sua vida, habitando. Parece que Davi estava olhando para o povo de Israel do seu tempo, um povo religioso, mas afastado de Deus por causa do pecado em que estava atolado. Possivelmente, ao observar o comportamento religioso do povo e ao mesmo tempo tão pecaminoso, surge no seu coração a pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Creio que conosco não é diferente. Quando olhamos para os chamados cristãos, de modo geral, e vemos tanta falta de santidade, tanta hipocrisia, tanto pecado, igreja virando empresa, a pregação virando negócio, tanta enganação, que surge no nosso coração a mesma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Mas Deus deu a resposta ao salmista
e a todos nós. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Salmo 15, verso 2. O que vive com integridade diante de Deus. Não é ser íntegro para viver, mas viver com integridade. Você observou? O viver vem antes da integridade. No Evangelho, viver pressupõe morte. A morte é a base do viver. Primeiro, nós morremos com Cristo, depois Cristo vem viver em nós a sua vida, vida de integridade. A única vida essencialmente íntegra é a vida de Cristo. A vida de Cristo é íntegra em todos os aspectos. A vida de Cristo não é dividida, rachada, esquizofrênica. A vida de Cristo é inteira, honesta, incorruptível, impoluta. Pense no seguinte: o indivíduo não está sendo visto. Não há nenhuma possibilidade de ser apanhado. Ninguém vai descobrir nada. E esse indivíduo tem a chance de fazer coisa pecaminosa e feia, mas ele opta por não pecar. Ele opta por não pecar, mesmo quando não está sendo visto e não tem chance de ser descoberto. Isso se chama integridade. Integridade é uma vida separada do pecado em qualquer que seja a circunstância. A vida de Cristo é este poder íntegro dentro da gente. O sentido da integridade cristã é Cristo em nós, vivendo a sua vida íntegra, justa e santa. Por isso que a proposta do Evangelho é nos substituir por Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. O pecador, pela religião, pode ter justiça própria, mas não integridade. A justiça própria é a imitação da integridade de Cristo. A justiça própria é humana, a integridade é divina. A palavra de Deus não diz que devemos ter as qualidades de Cristo. Ela diz que precisamos ter Cristo mesmo em nós. Não se trata de imitar Cristo, mas de Cristo viver em nós. Ser semelhante a Cristo não é a mesma coisa que imitação. Semelhança é Ele em nós nos conformando à sua imagem. Cristo
é a imagem de Deus restaurada em nós. Não é o que eu faria nos passos de Jesus, mas Jesus mesmo vivendo os seus passos em mim e através de mim. A prática da justiça é Cristo manifestando a sua retidão em nós e através de nós. Que de coração fala a verdade. Não é só falar a verdade, mas de coração falar a verdade. É ter prazer na verdade. A verdade tem que estar em nós para falarmos dela. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, verso 6. Onde está a verdade? A verdade está no íntimo, está dentro de nós. É aqui que surge a incoerência. Quando você fala a verdade, mas você não tem a verdade dentro de você, no seu íntimo, então você é vazio da verdade. Você fala dela, mas você não conhece a verdade dentro de você. Falar a verdade às pessoas, a verdade em Cristo, porque eu estou aqui enfatizando a verdade em Cristo. Falar a verdade em Cristo para as pessoas é um gesto grandioso de amor. Quem fala a verdade não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui está uma coisa tremenda. Quem fala a verdade não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Salmo 15, 3. Não faz fofoca dos outros. Crente fofoqueiro é filho do diabo, porque a fofoca é do inferno, a injúria também, a mentira é do diabo, tem a ver com o diabo. Não faz fofoca dos outros. Quando ouve algum boato malicioso sobre o vizinho ou sobre alguém, não passa adiante. Estamos aqui falando do cidadão do céu, do cidadão do reino de Deus. Agora, se você é cidadão da terra, terreno, então use a sua língua para espalhar boatos, para falar aquilo que você não sabe de fato, para julgar as pessoas. Saiba
porque o juiz de toda a terra é Deus, e Ele está vendo, e Ele vê não como vê o homem, Ele vê como Deus mesmo, e conhece tudo. Quem rejeita, quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Salmo 15, verso 4. Consegue enxergar as distinções morais com nitidez? É capaz de diferenciar entre o pecado e a retidão? Faz separação entre o que é santo e o que não é? Não mistura o santo com o profano. Reprova o pecado onde quer que esteja. Aprova o que Deus aprova e rejeita o que Deus rejeita. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmo 15, verso 5. Não se aproveita de ninguém com exorbitância econômica e nem enriquece ilicitamente. Não aceita suborno, não engana o próximo, não aceita suborno, não aceita mensalão, nem mensalinho, não aceita propina, abomina a perversão da justiça, discorda do velho ditado que diz que todo mundo tem um preço. Não corrompe, nem é corrompido jamais, nem no muito e nem no pouco, porque é fácil falar dos políticos, é fácil falar daqueles que estão em evidência em grandes atos de corrupção, enquanto pratica as mesmas corrupções em porções diminutas. Nova criatura é outra coisa, é bem diferente. Eis aí, portanto, o tipo de pessoa que habitará o tabernáculo de Deus. O tipo de pessoa que tem a condição de morar no Monte Santo do Senhor. Eis aí o tipo de pessoa habitada pelo Senhor, vivendo na presença do Senhor, neste mundo e também na eternidade. Pensando bem, nenhum outro tipo de pessoa se sentiria à vontade na presença do Senhor. Se você não tem a morte com Cristo, a ressurreição com Cristo, a vida de Cristo, a vida íntegra de Cristo,
Vida separada do pecado. Você pode se sentir bem no ambiente externo da religião, mas jamais se sentiria à vontade à presença de Deus. Você não tem ousadia para entrar na presença de Deus. É exatamente o significado da palavra ousadia. Você entra na presença de Deus, Deus lhe colocou lá, você tem ousadia, porque você não tem nada a esconder. Quando a gente vai diante de Deus, a gente tem que ir com essa ousadia, que podemos olhar para Deus, porque não temos nada escondido, não temos pecado escondido, não temos sujeira debaixo do tapete, temos ousadia, estamos à vontade na presença de Deus. Penso que o Salmo 15 nos passa a seguinte mensagem: seja liberto do pecado e viva de maneira santa e agradável na presença de Deus. Mas quem pode viver assim? Vai depender do tipo de vida que temos dentro de nós. Se for a vida de Cristo em nós, ela pode viver assim. A vida de Cristo pode. A vida cristã autêntica é Cristo vivendo em nós. O padrão exigido no Salmo 15 é impossível de ser alcançado pelo ser humano. Só Cristo pode. Por isso, Cristo nos fez morrer com Ele na cruz para o pecado, a fim de viver em nós a sua vida de integridade total. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem faz isto, ou quem é assim, nunca será abalado. Salmo 15, verso 5. Nunca será abalado. Não vai afrouxar, não vai tremer diante do pecado, não vai desabar na lama do pecado, não vai desanimar. A gente pode ficar abatido podemos, a gente sofre muito, só que não vamos nos desanimar, porque Cristo é a nossa vida. Cristo vive em nós. Além disso, temos a promessa de que Ele virá para nós, para nos buscar. Ele falou que Ele iria morrer, Ele iria para a cruz, iria para a sepultura, mas voltaria. Ele voltaria pela ressurreição, voltaria para nós, voltaria conosco, porque morremos com Ele e com Ele fomos ressuscitados. E por meio da sua morte, da sua ressurreição, que Ele também nos envolveu nela, Ele disse
que nos preparou lugar, nos preparou moradas na casa do Pai. Ele agora mora em nós. Eu sou a morada dele, para que um dia eu possa morar com ele. E ele virá para nos levar, para nos buscar. É como aquela pessoa que prometeu voltar, e você sabe que ela vai voltar. Ela foi para muito longe, mas ela prometeu voltar. É uma pessoa querida, você gosta muito. Ela disse: eu vou voltar, tal época eu vou voltar. E você fica esperando. Você sempre olha a porta, você sempre olha o caminho. Será que é hoje? Eu sou assim. Ele voltará. Qualquer momento desse, ele voltará. As coisas estão muito escancaradas. Uma nova era está chegando. A nova era do príncipe das trevas, que virá para estabelecer o seu reino na terra. Eu não sei se é consciente ou não, mas estão anunciando já o reino do anticristo. Mas eu estou esperando Cristo. E eu sei que Ele virá. Você em casa, lê o Salmo 15. Estudamos agora aqui. Eu fiz apenas algumas meditações em cada versículo. É muito pouco que eu fiz aqui, irmãos. Estude em casa este salmo. Estude, analise, peça a Deus revelar, porque esse salmo é tremendo. É tremendo.